Olá, meu nome é Adenilson Pizzaiolo do site www.adenilsonpizzaiolo.com.br. Bem, este é mais um vídeo, só que ele vai ser um pouco diferente. Hoje eu não vou trazer uma receita, e sim vou dar uma dica de fermento. Então vou tentar falar um pouco sobre eles e tentar também explicar para que serve cada um deles e como usá-los. Você pode usar 3 tipos de fermento na sua cozinha. Você tem o fermento biológico fresco, que é esse aí do tabletinho que está aparecendo aí no vídeo. Geralmente ele vem em uma embalagem pequena de 15 gramas, um tablete de 15 gramas. O fermento biológico seco, que é esse pacotinho aqui, que ele é de 10 gramas. E você pode usar também o fermento químico, que é aquele fermento em pó branquinho que é usado em bolos. Então esses são os 3 tipos de fermento que eu vou tentar falar um pouco para vocês. Vou começar falando sobre o fermento em pó químico. Esse tipo de fermento é composto por bicarbonato de sódio e outros tipos de sais. E ele funciona em 2 etapas. A primeira etapa é quando ele entra em contato com substâncias líquidas. Ele gera gás carbônico, forma bolhas e assim faz a massa crescer um pouco. E a segunda etapa é quando ele vai ao forno, entra em contato com o calor, faz aumentar a produção de gás carbônico, deixando assim a sua massa maior e fazendo ela crescer mais. Essas são as 2 etapas desse tipo de fermento, e ele é usado em bolos, tortas e alguns tipos de biscoito. Agora eu vou falar sobre o fermento que a gente usa sempre a gente usa em massas sovadas, como pães, pizzas e algumas massas pesadas, que é o fermento biológico. O fermento biológico ele vem em 2 tipos diferentes. Tem esse daí que está aparecendo agora no vídeo, que ele é o fermento biológico seco. Tá vendo que ele é tipo esse farelinho aí. Ele é todo granulado. E ele é 3 vezes mais forte que o fermento biológico fresco, que é aquele do tabletinho que eu vou mostrar logo mais. Então, quando você for usar esse tipo de fermento, você deve sempre fazer a conta. Uma parte do fermento seco equivale a 3 partes do fermento fresco, pois ele é mais forte. E esse é o fermento biológico fresco. Ele vem geralmente nesses tabletinhos de 15 gramas. Como eu disse, o fermento fresco ele é um pouco mais fraco que o fermento seco, fermento biológico seco. E ele estraga muito mais rápido também, mesmo conservado em geladeira, ele estraga mais rápido. E o fermento seco ele não precisa ficar na geladeira, ele pode ficar fora da geladeira também. Só que em compensação, o aroma que ele deixa a massa, tanto na massa de pizza ou na massa de pão, é uma coisa formidável. O cheiro dele é muito bom. E o modo de trabalhar também é diferente. Se você for usar uma massa, fazer uma massa com fermento fresco, você precisa fazer como no vídeo aí. Primeiro você precisa dissolver ele com açúcar. Aí você coloca o fermento, coloca o açúcar que está na sua receita, a quantidade de açúcar, e você vai apertando do mesmo jeito que eu estou fazendo aí no vídeo. Você vai apertando ele até ele dissolver por completo. À medida que você vai apertando, ele vai dissolvendo e vai virar um líquido. Já o fermento seco não. Primeiro você coloca ele, você deve misturar ele junto com a farinha. Você pega o fermento seco, mistura primeiro na farinha e depois vai adicionando os ingredientes líquidos, como a água, leite, ovo ou qualquer líquido que for na sua receita. Tá vendo aí no vídeo? Depois que eu coloquei o açúcar e misturei bem, ele formou essa meleca aí, esse líquido aí. E depois você mistura todos os ingredientes líquidos. É ao contrário do fermento seco. Você mistura todos os ingredientes líquidos e depois coloca os secos, farinha e o sal. Então é isso aí. Esses são os nossos 3 tipos de fermento. O fermento biológico seco, ele é bem mais forte que o normal. E você deve lembrar que deve usar
na proporção de 1:3, ou seja, uma parte de fermento seco para 3 partes de fermento fresco, porque ele é mais forte. E se vocês verem aí, ó, se eu misturar o açúcar com o fermento seco, ele não vai ter reação nenhuma, porque ele só vai entrar em ação quando for misturado com alguma substância líquida. Ou seja, você primeiro mistura na farinha. Se você misturar esse fermento junto com a água, ele vai empelotar todinho e sua massa pode ficar meio deformada, vai crescer mais em algum pedaço, outro pedaço vai ficar meio duro. Então mistura sempre ele com a farinha para depois colocar os ingredientes líquidos. Então é isso aí. Esses foram os nossos 3 tipos de fermento: fermento biológico seco, fermento químico, que é usado em bolos e pães e biscoitos, não serve para pizza, e o fermento biológico fresco, que ficou essa meleca aí que vocês vão ver depois de misturado com açúcar. Mas é isso aí mesmo. Espero que tenham gostado. Espero também que tenham entendido o que eu falei. Eu tentei explicar mais ou menos para que serve. E acessem o meu site www.adenilsonpizzaiolo.com.br. Curtam minha página do Facebook, que é www.facebook.com/adenilsonpizzaiolo. E quem gostou do vídeo, clique em gostei. Inscrevam-se no canal, compartilhem. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Obrigado, valeu.